É mais seguro ser temido que amado, disse Maquiavel. Mas ninguém escuta o que vem depois. Que quem vive para ser amado já morreu, só esqueceu de se deitar. Quantas vezes te calaste apenas para não perder o sorriso de alguém? Quantas vezes te moldaste até já não reconheceres a tua própria silhueta? Quantas partes de ti já sacrificaste só para ouvires és incrível? Maquiavel sussurra que é mais seguro ser temido que amado. E quase ninguém escuta o que vem depois. Porque ouvir isso dói. E dói porque acerta precisamente onde mais sangramos, na nossa necessidade de sermos aceites. Desde cedo ensinaremos que ser vistos é viver, que ser validados é existir. E como cordeiros bem treinados, aprendemos a sorrir no momento certo, a inclinar-nos sem saber porquê. Tornamo-nos especialistas em interpretar papéis, heróis públicos, mas exilados de nós mesmos. Este vídeo não é sobre autoajuda, é um chamamento à ruína, à destruição da ilusão que ainda carregas, porque talvez o que pensas que é amor não seja mais que condicionamento. Talvez o que chamas conexão seja apenas um contrato silencioso. Eu serei aquilo que tu precisas, se tu me deres aquilo que não consigo dar a mim mesmo. Mas quem vive assim já morreu, só esqueceu de se deitar. Por isso, este vídeo pode ser perigoso, porque se o vires até o final, algo dentro de ti vai morrer. E isso é uma bênção. Já reparaste que mesmo quando estás sozinho parece que alguém te observa? Não pelos olhos dos outros, mas pelos olhos que tu mesmo implantaste dentro de ti. Um olhar que te vigia, te julga, te exige um público invisível, incansável, silencioso, mas real. A verdade que poucos têm coragem de admitir é simples. Vives para uma audiência. Cada gesto teu é um ensaio. Cada palavra uma tentativa de seres aceite. E o pior, já nem sabes onde termina o eu e onde começa a personagem. Desde que eras criança, antes mesmo de compreenderes o que era certo ou errado, já havia aplausos e censuras a moldar os teus ossos. E ali começou a construção da jaula disfarçada de amor. Que menino tão bonito quando obedece. Ela é perfeita, tão educada, e assim a necessidade de aprovação foi cozida à tua identidade como se fosse pele. Mas aqui vai, o segredo sombrio que ninguém te contou. Esta adição não grita como álcool, não destrói como a droga, sussurra, recompensa, acaricia enquanto destrói e por isso escraviza tanto. A validação é uma trela com perfume de afeto. Aprendes a atuar carinho para seres tocado, aprendes a conter a tua raiva para seres aceite. Aprendes a sorrir com os olhos vazios só para não incomodar. Há uma frase de Choran que arde como lâmina. Não ser admirado, eis a maior das liberdades. E por que assusta tanto? Porque nos recorda que a nossa vontade de sermos vistos é muitas vezes um desespero disfarçado. O desejo de ser admirado não nasce do amor próprio, mas do medo de ser invisível. E tu sentes isso muito fundo. Quando não recebes a mensagem de volta, quando não ganhas likes, quando não escuta a tua ideia, chega a raiva, mas o que está por trás é o medo brutal de não existir. Porque quem se define pela reação do outro vive com atraso. Não falas porque tens algo a dizer, falas para provocar resposta. Não ages por convicção, mas por expectativa. É o reflexo que te move, não a fonte, e assim tornas-te moldável. Com cada olhar mudas de forma, com cada silêncio és visestei um pouco mais, e é neste ponto que entra Maquiavel. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai que a perda do patrimônio. Ou seja, para a maioria o que importa não é a verdade, é o que alimenta a imagem que tem de si mesmos. E o que é a necessidade de validação, senão um patrimônio simbólico? Lutas para proteger a imagem que os outros têm de ti, ainda que isso te custe a alma. O que torna esta adição tão insidiosa é que se disfarça de virtude. Chamas empatia ao que muitas vezes é medo da rejeição. Dizes que és sensível, mas na realidade estás aterrorizado com a possibilidade de seres odiado. E a pergunta que arde no centro de tudo isto é: se ninguém estivesse a olhar, continuarias a fazer o que fazes? A validação tornou-se uma adição porque te oferece uma dose rápida de pertença, mas o preço é brutal. Trocas liberdade por aplausos, trocas claridade por ruído, e quando te apercebes, já não sabes se aquela risada que soltaste foi tua ou da personagem que inventaste para sobreviver. Começas a depender disso e qualquer ausência de aprovação transforma-se em uma crise. Passas a medir o valor das tuas palavras
pela quantidade de reações. Começas a ver CTI não pelo que amas, mas pelo que esperam. Mas quem agrada a todos não é amado por ninguém, apenas é tolerado. E isso é um luto que poucos têm coragem de viver, porque admitir que viveste para ser visto é admitir que até agora talvez não tenhas realmente vivido. É aqui onde nasce o homem dividido, aquele que sorri enquanto sangra, que fala suave enquanto grita por dentro. E esse vazio só pode ser preenchido por uma coisa: integridade. Mas a integridade custa caro, porque ser inteiro hoje significa perder. Perder seguidores, amigos, elogios, oportunidades. Significa incomodar, confrontar, provocar. Significa ouvir mudaste. E a resposta, se tiveres coragem, será finalmente voltei a ser quem era antes de querer ser amado. A cura para esta adição não é o desprezo pelos outros, mas o reencontro com o silêncio. O silêncio que ninguém aplaude, o silêncio onde já não precisas de eco. Nesse abismo é onde o verdadeiro poder começa a emergir. O poder de quem já não precisa de ser compreendido. Dizes que queres ser amado, mas por quem e em troca de quê? É curioso como ninguém se atreve a fazer esta pergunta em voz alta. Queremos o amor como se fosse um direito inquestionável, mas a verdade é outra. No fundo, a maioria de nós não quer amor, quer admiração, quer reverência, aprovação, o brilho nos olhos do outro como certificado de existência. É por isso que ser amado te tem estado a matar por dentro. Porque para seres amado estás disposto a deformar-te, a tornares-te mais tranquilo, mais engraçado, mais conveniente. Mas o que resta de tudo isso? Um espectro, uma cópia digerível de alguém que um dia foste. Olhas para o espelho, esperando ver-te a ti mesmo, mas só vês o que os outros esperam encontrar. E então começa o ritual. Penteias como esperam, comportestei como gostam, sorris no momento justo. Mas com cada concessão, um pedaço de ti escorre pelo ralo da consciência. Maquiavel diria: é melhor ser temido que amado, se não se pode ser ambos. E por que eu o diria? Porque o amor que procuras desesperadamente é um campo minado. Quando vem carregado de expectativa, transforma-se em dependência. E onde há dependência não há poder, há submissão. Aqueles de quem tanto anseias o amor aprenderam a manipular-te através das tuas carências. Sabem onde apertar. Sabem que um simples silêncio, um olhar de desaprovação, um afastamento subtil é suficiente para te pôr de joelhos, porque precisas de ser querido e essa necessidade torna-te vulnerável. Mas e se já não precisasses disso? E se aceitasses o horror de não seres amado, de seres visto como duro, frio, arrogante? A maioria não suporta e por isso continua cativa. Há algo profundamente trágico em ser o tipo de pessoa que só é amada quando tá a fingir. Sentes isso, não sentes? Essa sensação amarga depois de uma conversa, onde não disseste o que querias, é o preço do afeto comprado. Adaptaste porque tens medo de que te abandonem. Mas o que é mais aterrador? Ficares sozinho ou viveres rodeado de pessoas que amam uma versão tua, que não existe? Carl Jung escreveu que a pessoa que não traz à luz a sua sombra, ela permanece escrava dela. E talvez a tua sombra seja justamente essa: a necessidade de agradar, de ser o bom, o equilibrado, o aceitável, mas por dentro há fogo, há raiva, há verdades asfixiadas durante anos. Só que esse momento nunca chega porque o sabotas, continuas a procurar amor, ainda que isso te custe a tua integridade. O amor que chega em troca do autoabandono é sempre frágil. No dia em que dizes não, evapora-se. Por isso vives com medo, porque o amor que te deram não é incondicional, é um contrato de desempenho, mas aqui vai o segredo que libertou os poucos que se atreveram. Não precisas de ser amado por todos. O que precisas é de ser verdadeiro. E a verdade às vezes é solitária. Quando escolhes a verdade em vez do afeto, algo muda. A tua postura muda, a tua voz muda, o teu silêncio muda. Alguns vão odiar-te por isso, outros vão respeitar-te profundamente, mas nenhum te vai ignorar, porque há algo magnético em alguém que não precisa de ser amado. Esse alguém não é facilmente manipulável. Esse alguém é perigoso, e por isso é lembrado. Ser amado não é o problema. O problema é o preço que pagas por isso. Aplausos. Já pensaste no que realmente significam? São agradáveis, quase hipnóticos, mas por trás do som existe algo que ninguém quer enfrentar. O aplauso é sempre um eco. Nunca valida quem és.
recompensa quem finge ser. Desde que o mundo é mundo, a aprovação social tem sido vendida como símbolo de sucesso. Mas os mesmos que hoje te aplaudem amanhã, podem crucificar-te. Não porque falhaste, mas porque te atreveste a mudar. A multidão não ama quem evolui, ama quem encaixa. E aqui está a ironia. Quanto mais procuras a aprovação, mais frágil te tornas. Porque cada vez que conquistas a aceitação alheia, nasce um novo medo. O medo de a perder. Então adaptas-te, corriges-te, censuras-te, como escreveu Maquiavel. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai que a perda dos bens. Hoje os bens são simbólicos, seguidores, likes, convites, reputação. E para não os perder, dobras-te. A multidão é uma amante exigente. Quer que brilhes, mas não mais que ela quer que te destaques, mas só dentro do guião. Então dá-te aplausos, mas com uma corrente atada aos tornozelos. Pensas que voas, mas apenas giras em círculos dentro da gaiola. E o pior, a chave está no teu bolso, mas tens medo de a usar, porque abrir a porta significa enfrentar o silêncio. Vivemos uma era onde todos querem ser vistos, mas quase ninguém quer ser real. Ninguém diz o que pensa sem medir palavras. Vivemos rodeados de avatares que apertam a mão enquanto escondem o punho. E no meio de tudo isso perguntas-te, por que te sentes tão exausto? Porque estás a tentar existir no meio de personagens, a tentar ser real no mundo que recompensa o disfarce. Podes ter o mundo aos teus pés e ainda assim sentir-te uma farsa, porque quem vive para os outros morre nas suas mãos. A sociedade não perdoa a autenticidade quando rompe o que lhe resulta cômodo. Maquiavel compreendeu que o poder real se impõe pela independência emocional, e quem procura aprovação vive em dívida. Mas aqui vai a provocação final. E se deixasses de te preocupar? Não de forma cínica, mas como quem aceita que a única aprovação que importa é a tua. No início é estranho, parece frio, mas pouco a pouco algo muda. Começas a falar com mais claridade, agir com mais firmeza, e então acontece algo surpreendente. As pessoas que antes te aplaudiam desaparecem, mas outras aparecem. Pessoas que não querem a tua atuação, querem a tua presença. Porque quando rompes a ilusão da aprovação social, algo dentro de ti desperta. Dás-te conta de que viveste metade da tua vida dentro de um teatro a interpretar um papel que não escreveste. Mas agora rompes o guião desses do palco e pela primeira vez pisas o chão. Imagina um homem que caminha sem pressa, não cumprimenta, não se explica, não se dobra. As pessoas notam-no, mas não sabem o que carrega. Não é arrogância, não é frieza, é o silêncio de quem já não precisa de ser olhado para existir. Esse tipo de homem é raro, não procura holofotes, mas torna-se impossível de ignorar, porque tem algo que a maioria perdeu a autonomia existencial. Esse homem não vive à espera de elogios, não depende de likes para respirar. E é isso que o torna perigoso, porque o mundo não sabe como lidar com alguém que é completo por dentro. Maquiavel nunca falou diretamente desse tipo de homem, mas o seu espírito está ali. No príncipe que não pede permissão, que governa com clareza e não com carisma, que inspira temor não por crueldade, mas por inquebrantabilidade. Há algo quase místico nesse tipo de força. Não vem de acumular, mas de renunciar à necessidade, à atuação, à dependência emocional. O homem inquebrantável já foi partido muitas vezes, e foi isso que o endureceu. Sangrou a tentar ser amado Troy Say, em nome da aceitação. E então, em algum ponto do colapso, cansou-se e, ao cansar-se, despertou. Esse despertar não é bonito. Chega como uma demolição. Um momento em que tudo desmorona e ele compreende. Já não preciso disto. E esse isto é tudo. A validação dos pais, o reconhecimento dos colegas, o afeto condicionado, a imagem construída para agradar. Quando esse homem deixa de precisar de ser visto, começa a percebe-se de que a maioria das conexões eram trocas, que os elogios vinham com uma dívida implícita, que o amor que recebeu estava atado a uma atuação constante. Então experiencia algo raro, a indiferença interior, não uma frieza defensiva, mas uma neutralidade plena, uma independência que nasce do desinteresse pela opinião alheia. E é aqui que a sua força se torna perigosa, porque um homem que não teme ser rejeitado não pode ser chantageado. Um homem que não precisa de agradar não pode ser manipulado. Um homem que não quer ser amado a qualquer custo
não aceita ser domesticado e por isso assusta. O homem inquebrantável não expõe a sua dor em troca de afeto. Guarda menos-a como arma, não para ferir, mas para recordar de onde vem. Ele não é admirável no sentido convencional, não agrada às massas e precisamente por isso é respeitado, porque o respeito não nasce do afeto, nasce da percepção de que alguém não pode ser dobrado. As pessoas tentam pô-lo à prova, afastam-se e esperam que peça desculpas, mas ele permanece. Não reage, não se explica, não cede. Nietzsche escreveu que a serpente que não consegue mudar de pele perece, mas o homem que muda de pele para agradar ao mundo nunca encontra a sua... O homem inquebrantável encontrou a sua pele e não é polida, não é socialmente cômoda, é áspera, cheia de cicatrizes, mas é sua. Aprendeu a caminhar sozinho, a jantar em silêncio, a despertar sem mensagens, a seguir sem audiência. Não por orgulho, mas porque aprendeu que depender da presença do outro para se sentir inteiro é a forma mais elegante de se destruir lentamente. E aqui está o paradoxo. Quando deixa de procurar, os outros procuram-no. Quando deixa de falar, o seu silêncio torna-se grito. Quando rejeita o palco, todos querem saber o que tem, mas ele já não está disponível, já não é um produto emocional. Ele oferece presença. E a presença verdadeira hoje é uma ameaça. Porque, num mundo de máscaras sorridentes, quem não precisa de sorrir é rei. Há um funeral ao qual precisas de assistir, o silêncio necessário para enterrar aquele que fingiste ser para agradar. Este capítulo é sobre uma morte, a morte do agradável. Daquele que sorri, ainda que a alma esteja feita em pedaços, que pede desculpa por existir com intensidade. Esse homem tem de morrer. E sei que isso assusta, porque cresceste a acreditar que agradar era uma virtude. Mas ninguém te contou que o preço disso é a autoaniquilação. Passaste a vida a tentar ser o que os outros esperavam, e por isso nunca foste inteiro. Sartre escreveu que o inferno são os outros. Mas eu digo, o verdadeiro inferno é depender dos outros para saber quem és. O homem agradável vive nesse inferno. Mas há uma saída, e é brutal. Precisas de decepcionar, precisas de desagradar, precisas de permitir que te vejam arrogante, frío, demasiado intenso. Precisas de ser mal interpretado. Precisas de ser deixado para trás e aceitar isso não como tragédia, mas como libertação, porque é ali que renasces. O renascimento não é poético, é solitário, é violento. Começas a dizer não sem te justificares, a falar sem te perguntares se vão gostar, a vestir-te por prazer, a publicar sem medir likes, a sair de grupos, a decepcionar sem pedir perdão. E cada gesto assim é uma pá de terra sobre a campa do agradável. Pouco a pouco descobres uma liberdade que não faz ruído, uma presença que não precisa de ser compreendida. Deixas de explicar-te, deixas de traduzir a tua profundidade, e é nesse silêncio que nasce o verdadeiro poder. Quando deixas de ser agradável, tornas-te ameaça. Não porque firas, mas porque expões. A tua simples presença desmantela o teatro do conformismo. O teu silêncio confronta. A tua autenticidade humilha os que vivem da atuação. Então começam as reações. Mudaste, estás diferente, eras amável, não te assustes. Essas frases são confissões de que deixaste de agradar e começaste a existir. Maquiavel compreenderia isto com precisão. Ele não escreveria sobre o homem agradável, porque o agradável nunca governa, nunca lidera. Queres poder? Então abandona o guião. Deixa de sorrir quando não queres, de ouvir só para manter a paz, de te vestires para pertencer. Começa a selecionar tudo, ambientes, diálogos, olhares, presenças, não por arrogância, mas porque o teu tempo agora é templo. E pouco a pouco o mundo começa a responder, não com afeto imediato, mas com respeito, com espaço, com silêncio. O mundo guarda silêncio perante quem não procura permissão, porque não sabe como manipular esse tipo de presença. E o que não pode ser manipulado começa a ser admirado. Esta é a ironia final. Quando deixas de tentar ser amado, tornaste magnético, porque agora já não estás a pedir nada, apenas és. E ser é a presença mais poderosa que existe. Se o homem agradável vive na superfície, o homem que renasceu vive na rocha. Não procura, impõe-se, não por forçar, mas por solidez. Se chegaste até aqui, há uma verdade que já não pode desfazer-se.
O que chamavas necessidade era apenas um vício. O que pensavas que era amor era sobrevivência emocional. Mas agora algo dentro de ti já foi tocado. Algo em ti morreu. E que bom, porque morrer é às vezes o único caminho para finalmente nascer. A partir daqui, o mundo não vai aplaudir as tuas transformações. Vai resistir, vai troçar, vai tentar puxar-te de volta. Mas tu já viste o que há por trás do teatro, já sentiste o peso da presença sem atuação. E por isso agora não esqueças, o homem que caminha em silêncio, ainda sob vaias, é mais livre que aquele que dança sob aplausos. Se este vídeo te tocou, é porque algo em ti também se cansou de fingir. Agradeço-te profundamente por teres partilhado este momento comigo. Não como criador e espectador, mas como dois humanos que decidiram deixar de mentir a si mesmos. E agora deveria dar ZT, deixa like, comenta, subscreve, mas sabes que mais? Se ainda precisas que te convidem a fazê-lo, talvez não tenhas compreendido nada. Eu não quero seguidores, quero pessoas livres. E quem é livre, age. Por isso, se este vídeo te rasgou por dentro, mas tremi, como ages em silêncio, e se queres continuar com esta ruptura, o próximo vídeo espera-te, mas cuidado, não te dá respostas. Arranca o que resta da tua máscara.